Bom, turminha, dando continuidade aos nossos estudos, então vamos fazer uma revisãozinha básica, né, dos últimos vídeos. Nós vimos os três modelos atômicos dos três cientistas iniciais, nós vamos estudar. Então, o modelo atômico de Dalton, o modelo da bolinha de bilhar, o modelo atômico de Thomson, que é o pudim de passas. Então, esse desenho aqui eu estou simulando uma esfera positiva com elétrons incrustados nessa esfera. É o modelo de Thomson, o modelo do pudim de passas. E aqui tem o modelo de Rutherford. Ele propôs que o átomo tem um núcleo. Nesse núcleo tem partículas positivas e ao redor desse núcleo tem os elétrons girando com carga negativa, tá bom? Ele pode ser expresso desse jeito ou assim. Então, esse é o modelo de Rutherford. O modelo de Rutherford, ele propôs a existência de outras partículas no núcleo, que ele chamou de nêutrons, só que ele não conseguiu provar isso. Mas no ano de 1932, veio aqui o químico, o físico inglês, James Chadwick, vou aumentar aqui um pouquinho, Chadwick, e aí ele conseguiu, né, provar a existência dessas partículas. Ele fez um experimento chamado de bombardeamento do átomo de berílio por partículas alfa. E ele conseguiu provar a existência dos nêutrons, que são partículas que estão lá dentro do núcleo junto com os prótons, só que os nêutrons não têm carga, tá bom? Aqui eu tenho um resumo da presença das três partículas, o átomo, as duas regiões, núcleo e eletrosfera. Dentro do núcleo tem os prótons com carga positiva e os nêutrons que não tem carga, a carga é zero. Prótons a gente vai usar o P para representar o próton e os nêutrons a gente vai usar o N, que são as partículas sem cargas. Na eletrosfera estão os elétrons com carga negativa, tá? E a gente vai usar o Ezinho para representar os elétrons. Nesse desenho aqui tem o núcleo, os nêutrons estão em vermelho, essas bolinhas com o sinal de mais são os prótons e ao redor, 2 prótons, 2 elétrons, né, um átomo onde tem o número de prótons igual ao número de elétrons, tá? Detalhe, o número de nêutrons não precisa ser igual ao número de prótons lá no núcleo. Você pode ter 2 prótons e 5 nêutrons. Existe isso, tá bom? Pode ser 2 prótons e 2 nêutrons, assim como pode ser 2 prótons e 5 nêutrons, por exemplo. Não precisa ser igual, tá bom? Aqui digitado tem um resumozinho melhor que dá para vocês visualizarem. Rutherford ele foi além, ele calculou a relação massa-carga dos elétrons e dos prótons. E aí a gente tem um resumo desses cálculos. Eu não vou mostrar esses cálculos para vocês porque nós não vamos utilizar, tá bom? Isso é visto na parte da química superior. Então, o que a gente vai usar é esse resumozinho aqui. A massa do próton e a carga, a massa do nêutron e a carga, a massa do elétron, que é praticamente zero, e a sua carga é equivalente, menos 1. Detalhe, a massa do elétron é 1 dividido por 1836, ou seja, o elétron é 1836 vezes mais leve do que um próton. Se a gente fizer esse cálculo, o resultado é aproximadamente zero. Então, a massa do elétron é desprezível. Por isso que Rutherford diz que o átomo tem uma região muito grande vazia, porque a massa do elétron é desprezível. Ele só considera a carga do elétron. Beleza?